não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? A questão é a seguinte, no último século o material disponível para os historiadores aumentou de maneira absolutamente formidável. E provavelmente a documentação que se reuniu nesse século é 100 vezes maior do que tudo o que se tinha recolhido até então. E isso evidentemente teve consequências muito profundas na interpretação do passado, portanto também na compreensão do presente e, de modo geral, na visão que se tem do tempo histórico, da ação humana, etc. Em duas áreas isso aí se manifestou de uma maneira muito impressionante, que foi na história das ciências e na história das religiões. Em ambos esses domínios, as novidades aparecem quase que semanalmente e cada nova obra histórica que aparece, ela promete revolucionar todo o campo e de fato o faz. Quer dizer que as revoluções se tornaram praticamente semanais. Então a nossa visão das coisas muda muito rapidamente. Então isso tudo nos dá a impressão de que nós estamos compreendendo hoje muito melhor o passado histórico e, portanto, a evolução do conhecimento científico, a evolução do pensamento religioso, etc, etc. Esta impressão é muito disseminada entre os historiadores acadêmicos, todos eles têm esta impressão. Tá? Hoje nós compreendemos que não sei o que, não sei o que, não sei o que. As frases desse tipo são muito correntes. E o reconhecimento do débito que tem para com a descoberta de novos documentos é também disseminada e geral. No entanto, esta impressão de que nós estamos compreendendo melhor o passado, em muitos casos me parece bastante enganosa, sobretudo no domínio da história das religiões. E vou explicar porquê, e vou dizer também porquê que eu acredito que uma enorme mudança, muito maior do que tudo isso, esteja para acontecer no domínio da história das religiões. Uma coisa é você fazer história de ações humanas, por exemplo, a história da política, a história das guerras, etc, etc. Né? Então você está lidando com um material que em si mesmo não é de ordem cognitiva, ele é de ordem das ações ou dos fenômenos. Outra coisa é você escrever a história de um conhecimento qualquer, por exemplo, a história das ciências. Você só consegue fazer a história das ciências porque você tem alguma ideia do que é ciência e você conhece os critérios científicos de separação da verdade e do erro, ou pelo menos do adequado e do inadequado. Hoje em dia, a própria noção de veracidade científica está bastante abalada, mas acredita-se, desde o advento do método de Karl Popper, o pessoal acha melhor falar em conhecimento adequado ou inadequado. Mas, de qualquer modo, existe uma gradação que assinala, vamos dizer, uma aproximação maior ou menor entre o conhecimento e o seu objeto. Do mesmo modo, na história das artes, você pode fazer história das artes porque você tem alguma ideia do que é arte e você consegue separá-la da pseudo-arte, da imitação, da coisa vulgar, do kitsch, etc, etc. Senão seria impossível, né, se você não tivesse essa delimitação do campo, vamos dizer, pela qualidade do objeto produzido, seja o objeto científico, seja o objeto artístico, a história se tornaria impossível porque o seu material não teria limites. Tudo praticamente entraria na história da arte. A fabricação de pregos, a fabricação de sapatos, a fabricação de chiclete, tudo isso seria história da arte e você não teria limite. Então, o simples fato de você falar arte, você entende que existe uma delimitação e que essa delimitação tem algo a ver com a relação entre o conhecimento produzido e o seu objeto. Né? Por exemplo, se você pega na história das ciências, você pode acompanhar a evolução das pesquisas numa certa área, né, e as sucessivas tentativas e erros. Né? Você sabe que houve teorias no passado que fizeram um sucesso enorme, que depois caíram, foram substituídas por teorias mais
mais funcionais, mais adequadas, mais próximas da estrutura objetiva do seu objeto, do seu assunto. Mas, se não fosse isso, a história das ciências também seria impossível. Quer dizer, se a história das ciências tivesse que abranger tudo o que se pensou sobre os fenômenos estudados pela ciência, não teria limite, tá certo? E o objeto praticamente se dissolveria. Né? Quer dizer, então, isso quer dizer que todas as crendices, todas as ideias populares, todas as mitologias, tudo isso entraria na história da ciência de maneira indiscriminada, e nós sabemos que não é assim. Quer dizer, para você admitir uma teoria como científica, ela precisa atender a certos requisitos, né, de racionalidade, objetividade, etc, etc. E isso é o que delimita o campo e permite que você fale de uma história das ciências. Isso quer dizer que há uma diferença muito profunda entre a história de qualquer coisa e a história de um conhecimento. A história de um conhecimento é um conhecimento em dois andares. Existe o conhecimento histórico que você tem a respeito daquele campo, e existe o conteúdo do próprio conhecimento que é estudado. Quer dizer, então, nós podemos distinguir aí, para usar os termos mais ou menos convencionais, nós temos o conhecimento histórico e temos o conhecimento historiado. Quer dizer, o de que este conhecimento é conhecimento. Não é isso? Isso significa que os critérios do conhecimento historiado, critérios internos, e que por si mesmos não são históricos, têm de ser levados em conta pelo historiador para ele poder, pelo menos, delimitar o seu objeto. Porém, entre os dois níveis, entre o conhecimento histórico e o conhecimento historiado, existe uma diferença de nível ontológico que é absolutamente intransponível. Né? Por exemplo, nós não podemos demonstrar uma equação matemática mediante a história da matemática. Tá certo? E também não podemos descobrir a história da matemática por meios matemáticos. Isso é impossível. Então você tem aquela separação, aquele abismo entre domínios ontológicos, como falava Edmund Husserl. Ele dizia, não existe uma trigonometria dos leões e não existe uma biologia dos triângulos. Quer dizer, são domínios objetivamente separados, que correspondem não somente, vamos dizer, à delimitação de disciplinas científicas, mas correspondem, vamos dizer, a separações efetivas entre domínios da realidade. Quer dizer, são fronteiras absolutamente intransponíveis. Não há como você traduzir um no outro, nem o outro no um. Tá certo? Portanto, a história de uma ciência, ela abrange o conteúdo desta própria ciência, visto desde um ponto de vista do seu desenvolvimento temporal. Ponto de vista que não faz parte da própria ciência. Ou seja, você para aprender matemática, você não precisa conhecer a história da matemática, você vai estudar a matemática no seu estado atual. E é isto que se chama de matemática. Às vezes o que se chamou em outras épocas pode se chamar de pseudo-matemática, ou pseudo-física, ou pseudo-química, etc, etc. Por exemplo, quando você estuda, vamos dizer, a história da química, a alquimia é considerada uma etapa do desenvolvimento da história da química, se bem que existe também uma história da alquimia independente da história da química. Considera a alquimia como um setor específico de conhecimento que é diferente da química. Mas alguma conversão entre as duas coisas sempre houve. Então você encontrará inúmeras obras históricas nas quais a alquimia é considerada uma espécie de pré-química, uma química bárbara, né? Ou uma química simbólica, qualquer coisa assim. Então, qualquer que seja o caso, a diferença entre o conhecimento histórico de uma ciência e a própria ciência, ele é intransponível. Tá certo? E jamais a história de uma ciência pode substituir a própria ciência. Não há como você fazer isso. Né? Ou seja, a história das ciências pressupõe a existência de uma veracidade das próprias ciências. Veracidade que não depende da sua história. E muito menos depende do historiador que está contando a história. E essa verdade consiste numa relação entre aquela prática científica e o seu objeto. Uma relação que às vezes resulta num conhecimento mais sério, mais sólido, mais aprofundado, e às vezes fracassa. Tá certo? E a história pode narrar a sucessão das experiências e das tentativas que chegar a tais ou quais resultados, mas ela não pode substituí-la. Tá certo? Ora, por volta de 1880,
surgiu na França um negócio chamado École Pratique d'Hautes Études, Escola Prática de Altos Estudos, onde tem lá uma divisão de ciências religiosas, e essa escola foi construída em cima das ruínas da antiga Faculdade de Teologia Católica. Fez fechada a Faculdade de Teologia Católica da Universidade de Paris e criou-se então a Escola Prática de Alto Estudo, da qual a divisão de ciências religiosas era uma parte. Evidentemente, ao haver essa mudança, houve uma troca de ponto de vista. Quer dizer, uma coisa é você estudar o cristianismo desde o ponto de vista da teologia católica, outra coisa é estudar desde o ponto de vista da história das religiões, ou da sociologia das religiões, ou da psicologia das religiões, etc, etc, etc. E justamente, a partir desse momento, a história das religiões progrediu de uma maneira fantástica. Quer dizer, se nós vemos, por exemplo, só desde a época que o Mircea Eliade publicou a sua famosa História das Crenças e Ideias Religiosas até hoje, só o que foi mais ou menos, eu creio que foi mais ou menos 1950, uma coisa assim, quer dizer, já 70 anos depois da fundação dessa escola, só o que se descobriu desde então já é uma monstruosidade. Tá certo? Não só o volume de documentos aumentou, mas o número de publicações a respeito também aumentou. Se você pegar, vamos dizer, a bibliografia de História das Religiões, até a época do Mircea Eliade, e hoje essa bibliografia multiplicou por 1.000, ou 2.000, ou 10.000, sei lá. Você também surgiram inúmeras publicações, revistas especializadas. Tá certo? Então, por exemplo, esta aqui é uma revista, ela já tem uns 20 anos de idade, Política Hermética, que vai estudar então o hermetismo, esoterismo, etc., etc., do ponto de vista das suas implicações políticas. Ou seja, esse é só um domínio especializado dentro de um campo enorme. Esse departamento, essa escola prática, o departamento de ciências religiosas da Escola Prática de Altos Estudos tem uma produção imensa. De vez em quando eles publicam uma antologia de estudos que se destacaram mais, que são mais importantes, como por exemplo este aqui, Jean-Pierre Brach, Estudos de História do Esoterismo. Né? O grande historiador desse assunto é o Antoine Fevre, F-A-I-V-R-E, esse foi considerado um dos pioneiros, assim como Jean-Pierre Laurent, que escreveu belos estudos sobre René Guénon. Ora, então você tem aí também dois níveis de conhecimento, porque o esoterismo, no seu conjunto, ele não é só um fenômeno sociocultural, ele é um conhecimento, ou pelo menos ele pretende ser. Onde quer que você busque livros esotéricos, ou tidos como tais, como os livros do René Guénon, ou se você pegar os livros da tradição mística, sufi, árabe, ou da tradição hindu, se você pega os Upanishads, ou se você pega os escritos de Muhyiddin Ibn Arabi, os escritos de Shihabuddin Suravardi, todos os grandes místicos do Islã, ou os do cristianismo, você verá que eles estão escrevendo a respeito de alguma coisa. O que eles escrevem tem um objeto. Esse objeto pode ser, digamos, as estruturas do mundo espiritual, as faixas da realidade angélica, as etapas de transformação que uma alma passa no curso das suas sucessivas iniciações, a conquista de estados superiores de consciência, etc., etc., e alguma penetração no universo que se chama o mundo espiritual. Portanto, o esoterismo é ou pretende ser um conhecimento. Do mesmo modo, se você pegar as religiões, a teologia católica, muito bem, a teologia católica tem em primeira instância um objeto que é a própria revelação, os textos revelados, mas termina aí a teologia católica? Não, porque os escritos revelados, o texto revelado, ele também tem um objeto. E este objeto é o quê? É a vida divina, a vida da alma post-mortem, etc., etc. Então aí também você está falando das estruturas do mundo espiritual, das possibilidades superiores do ser humano, da vida após a morte, etc., etc. Ou seja, não apenas você tem um objeto, mas esse objeto é de uma amplitude imensa, inesgotável. Tá certo? Assim como, se você pegar, vamos dizer, nas ciências e artes menores que surgiram dentro das tradições esotéricas religiosas, como alquimia, geomancia, etc., etc., ou toda a ciência do simbolismo, que é uma coisa imensa, tudo isso tem um objeto. Não é? Então, uma coisa, por exemplo, é você estudar o simbolismo
como um fenômeno cultural. Então, em certa época, determinada cultura acreditava que tal ou qual animal, ou planta, ou pedra simbolizava isto ou aquilo, tá certo? Outra coisa é o simbolismo como tradução de propriedades espirituais que estariam inerentes na própria natureza. Né? Um estudo desse tipo é aquilo que eu fiz sobre o negócio da tripla intuição, por exemplo, né? Onde eu digo que a luz como símbolo da inteligência não pode ser somente um produto cultural, porque existe uma relação intrínseca entre as duas coisas. E para comprovar isso é a coisa mais fácil do mundo, porque quando não havia luz elétrica ou nenhuma forma de luz artificial, então a diferença entre o dia e a noite é a diferença entre enxergar e não enxergar. Tá certo? Então, isso quer dizer que a presença da luz, tá certo? Ela é coexistente com a capacidade de enxergar. Ela não é uma coisa separada. Tá certo? Se não tem luz, você realmente não enxerga. Tá certo? Então, a possibilidade de você ter uma intuição sensível depende de um elemento externo natural, de modo que você ter consciência do que está se passando ou não ter consciência depende inteiramente da luz. E daí pode ter surgido, claro, outros símbolos, por exemplo, de uma luz interior, uma luz do pensamento, etc, etc. Mas em primeira instância você está falando da luz propriamente dita. Portanto, a luz, neste caso, ela não é uma alegoria da inteligência, da consciência. Ela é, de certo modo, a própria condição de possibilidade da consciência. Não é isso? Então, onde você, muito mais tarde, né, na evolução da história do pensamento, começou-se a analisar a questão do conhecimento como uma relação entre o sujeito e o objeto. Tá certo? Mas acontece que essa relação entre sujeito e objeto se dá dentro de um meio luminoso, sem o qual não tem objeto nenhum, só tem um sujeito perdido na escuridão. Tá certo? Então, nós temos aí 3 séculos de uma tradição moderna onde se tenta elucidar onde é o conhecimento mediante a relação entre um sujeito e um objeto, sem perguntar onde essa relação está se dando. Tá certo? Quer dizer, existe uma condição externa que envolve os dois e que possibilita esta relação. E esta condição, por sua vez, ela tem uma relação de proximidade, de quase identidade com a própria consciência, como nós vemos no caso da luz. Tá certo? Então, só no campo do simbolismo você se abre problemas tremendos daquilo que nós poderíamos chamar de simbolismo natural. Né? Então, no caso, o simbolismo da luz, ele vem evidentemente junto com o simbolismo do sol, porque você tem uma fonte de luz. Então você tem o símbolo da fonte de luz como a condição que possibilita você ter consciência de alguma coisa. E assim por diante. Do mesmo modo que você vê o simbolismo lunar, ele não pode ter aparecido todo de uma vez como o simbolismo solar, porque a Lua se apresenta com aparências diferentes. Né? Você ora vê um disco cheio, ora uma meia-lua, ora apenas uma pequena faixa e ora você não vê nada. Então, o simples fato de você perceber por trás de todas essas aparências que noite após noite vão aparecendo de maneira diferente, o fato de você identificar uma unidade por trás disso, dizer, tudo isso é lua. Isso já requer algum trabalho e requer algum transcurso de tempo. Portanto, a associação tradicional da lua com o tempo, com a experiência do tempo, também podemos considerar um simbolismo natural, quer dizer, não foi uma interpretação que uma cultura fez arbitrariamente, quer dizer, a própria presença do fenômeno natural impunha de algum modo o seu significado, porque essa era a relação real que havia entre aquele objeto e os seres humanos. Então, todo esse campo do simbolismo natural ainda está para ser explorado. E ele mostra que, como todas as religiões e todos os esoterismos do mundo fazem amplo apelo ao simbolismo e às vezes se expressam totalmente numa linguagem simbólica, então é claro que nós não podemos avaliar esse conhecimento senão mediante o estudo e elucidação do problema do simbolismo natural.
e distinguindo claramente o que são simbolismos naturais, do que são simbolismos culturais e qual a relação entre uma coisa e outra. Enfim, tudo isso ainda está para ser feito. Existem esboços parciais aqui e ali, mas nós não temos esta ciência. Não. O René Guénon assegurava que o simbolismo é uma ciência exata. Tá certo? E as aplicações que ele faz ao simbolismo frequentemente reforçam esta posição. Também, vamos dizer, a ideia de uma doutrina metafísica que está por trás de todas as religiões e que é idêntica. Eu tenho a impressão que essa é uma tese que já está mais do que comprovada. É só você pegar o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, e ele vai fazendo a coleção dos textos das várias tradições religiosas esotéricas e mostrando que, deste ponto de vista, todos convergem. O que não quer dizer que sejam todos a mesma religião. Estou falando, elas têm uma metafísica que é idêntica. A metafísica que é uma noção da estrutura da realidade. Aliás, eu acho até que se essas tradições não convergissem na visão que tem da estrutura do real, elas nem poderiam existir, elas seriam apenas teorias que surgiram num determinado momento, e teorias inteiramente subjetivas, e não teriam esse poder de estruturar civilizações inteiras, como de fato tiveram. Né? Muito bem, mas tudo isso nos mostra que tanto o esoterismo quanto as religiões, elas são algum conhecimento. Esse conhecimento tem algum objeto. Tá certo? Porém, existe algum critério científico de distinguir entre esses vários esoterismos, entre essas várias religiões, qual se aproxima da veracidade do seu objeto e qual foge dele? Não tem esse critério. Né? Então, isso quer dizer, por exemplo, que um historiador ele pode ler o Evangelho, então ele vê a história de Jesus Cristo, a história da salvação, etc., etc., e depois ele lê textos gnósticos, onde diz que este mundo foi criado havia uma criatura mítica chamada Sofia. A Sofia teve uma filha, essa filha malvada criou este mundo, tá certo, só para sacanear. E este mundo então tem que ser destruído para que todos nós possamos passar para uma outra esfera puramente espiritual. Ele lê essas duas coisas, ele diz, bom, qual dessas duas é verdade? Eu não sei. Não é isso? Então, nós temos aí este fenômeno extraordinário. Quer dizer, que é a história de um conhecimento que ignora a veracidade ou falsidade desse conhecimento. Então, isso é como o que fosse uma história. A história das religiões, a história do esoterismo, é exatamente como uma história da ciência que ignorasse qualquer critério científico de avaliação das teorias científicas. Né? E este tipo de escrita que está sendo produzido em quantidade assombrosa em todo o mundo. Ou seja, isso é uma espécie de incompreensão organizada. Então, isso quer dizer que, para o sujeito praticar a história das religiões, ele tem que ser neutro em relação às religiões. Mas como pode ser neutro? O historiador das ciências é neutro em relação à ciência? Ou seja, para ele é indiferente uma teoria científica ser verdadeira ou falsa? Ele diz, não, eu estou aqui apenas contando a história, eu não vou tomar partido. Né? Por exemplo, você tem uma teoria geocêntrica e uma teoria heliocêntrica. Eu não tomo partido, eu não sei qual é verdadeiro, qual é falso, eu simplesmente conto a história. Digo, bom, você pode fazer isso até certo ponto, tá certo? Mas, com isso você perde totalmente a noção, vamos dizer, de uma evolução interna desse conhecimento. Quer dizer, qualquer desenvolvimento que a coisa tenha, seja no sentido do conhecimento ou seja no sentido da ignorância, para o historiador é indiferente. Seria possível uma história da ciência assim? Não. Assim como também não seria possível uma história da arte que fosse indiferente à qualidade da arte realizada. Não é isso? Então, estudaria, sei lá, Bach e o funk exatamente no mesmo nível. Não é isso? E, portanto, vamos dizer, o objeto da história da arte se multiplicaria ao ponto de se tornar totalmente inabarcável. Quer dizer, qualquer jingle de televisão entraria dentro da história da música, por exemplo, tá certo? Ou qualquer rabisco feito por uma criança na escola entraria também dentro da história da arte, junto com, sei lá, Velázquez, Michelangelo, etc. Então, o objeto se tornaria absolutamente inabarcável, e é exatamente isso que acontece com a história do esoterismo e a história das religiões. O objeto é inabarcável. Né? E o objeto sendo inabarcável,
Isso quer dizer que você perde de vista completamente as estruturas gerais. Você entra num colecionismo de dados onde você está completamente perdido como cego em tiroteio. Por exemplo, agora está fazendo muito sucesso esta história, Medieval Christianity, de Kevin Madigan. Este homem ele começa o livro reconhecendo a dívida dele para com as descobertas de documentos de fonte primária dos últimos 50 anos, né, e ele nem trata com essas fontes primárias, ele trata somente com as obras históricas que já aproveitaram essas fontes primárias, e mesmo assim o material é inabarcável, né? Mas ele diz, entre as descobertas que nós fizemos, é de que, por exemplo, as escolas, o cristianismo herético, ele não é uma coisa que surgiu depois do cristianismo. Quer dizer, havia um cristianismo originário, autêntico, etc, etc, e daí surgiram versões heréticas. Dizem, em muitos casos foi o contrário. Quer dizer, a interpretação herética apareceu primeiro, e só depois a igreja reagiu contra aquilo, criticou e acabou, às vezes, desmoralizando certas correntes heréticas, às vezes coexistindo com elas. Nós não podemos esquecer que o Friedrich Herr, naquele livro maravilhoso, História Intelectual da Europa, ele mostra que todas as heresias que pareciam ter sido superadas ao longo do tempo, que elas continuaram existindo e nos mesmos lugares onde apareceram, até hoje. Tá certo? Então, do ponto de vista do historiador que se pretende neutro, tudo isso para ele é cristianismo no mesmo nível. Tá certo? E isso quer dizer que se o mundo é como o cristianismo da igreja o descreve, ou como os gnósticos o descrevem, é uma coisa que está para além da capacidade do historiador, e esta incapacidade se transforma, curiosamente, numa ilusão de superioridade. Quer dizer, ele tem um ponto de vista histórico que é superior ao dos personagens considerados católicos e gnósticos, né? Mas é claro que essa superioridade, essa visão abrangente, ele está dizendo assim, como se cada escola só encara as coisas da sua própria maneira, mas eu consigo enxergar as duas. Então, portanto, eu estou num ponto de vista superior e mais abrangente. Acontece que esse ponto de vista superior e mais abrangente é constituído inteiramente da ignorância do objeto do qual as várias correntes estão falando e da absoluta impossibilidade na qual o historiador se encontra de testar os conhecimentos internos de um e de outro, para saber se é assim ou se é assado. Isto quer dizer que a confrontação entre as teologias ou entre as teorias esotéricas e religiosas, ela é, vamos dizer, uma briga da qual o historiador foge. Mas a pergunta é, até quando conseguirá fugir? E o que acontecerá quando os historiadores perceberem que o que eles estão contando é a história de uma fantasmagoria e não a história da realidade? Quer dizer, você imagina, por exemplo, como seria você contar a história de Otelo, Iago e Desdémona sem você ter a menor condição de julgar moralmente o que eles fizeram? Conte de maneira neutra essa história. É impossível. Não é isso? Se você não percebe que Desdémona está inocente, que Iago está de sacanagem e que Otelo é um cretino, você não entende a história. Então, algum partido nessa história você tem que tomar. Porque alguém tem razão e alguém não tem. Alguém disse a verdade e alguém mentiu. Do mesmo modo que nas teorias científicas alguém disse a verdade, alguém errou. E também no domínio esotérico religioso, alguém disse a verdade e alguém errou. Não é isso? Ou alguém mentiu, alguém inventou. Quer dizer, porque aí se mistura, vamos dizer que tanto no mundo científico quanto no mundo esotérico religioso, o erro e a mentira às vezes se confundem de uma maneira absolutamente alucinante. Porque é preciso levar em conta aquele famoso fator do Léo Strauss, que é o da linguagem cifrada. Quer dizer, camaradas ou líderes esotéricos, líderes religiosos, filósofos, etc., que não queriam que as pessoas compreendessem o que eles estavam dizendo. Queriam escrever somente para
uma elite que tinha, de certo modo, a chave da coisa. Isso acontece, por exemplo, nos livros de alquimia. Né? Eu mesmo dei um curso anos atrás sobre como se lê um livro de alquimia. Né? Então, isso aí faz mais de 20 anos atrás. Mas, então eu tinha um método, mas eu não tenho certeza se o meu método é universalmente aplicável. Aplica-se a certos casos. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!